Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 23 de outubro de 2020, estamos nós mais uma vez reunidos para estudarmos a obra Libertação. E nós estamos hoje praticamente no final da obra do capítulo 6, intitulado Observações e Novidades. Nesse capítulo, lembrando a ida de Eloy, André Luiz e Gúbio, estão na cidade estranha e pretendem conversar com Gregório, mas ele precisa marcar uma audiência. Então levaram ele os três para uma cela, que não deixa de ser uma cela, onde eles têm todo um contato visual com o que está acontecendo na parte externa desse castelo, mas eles estão ali limitados, ainda aguardando alguém para agendar um horário com o Gregório. E a semana passada nós já aprendemos nesse capítulo sobre a licantropia, já aprendemos neste livro, e estamos aprendendo agora sobre o tema Ó Voz, ok? Vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de abertura? Aqui nos reunimos em Teu nome, nessa busca, Mestre, de cada vez mais estarmos próximos de Ti, e que possamos, Mestre, através destas obras, ter a noção do que precisamos fazer nessa busca da nossa melhoria. E Te agradecemos, Mestre, por todas as bênçãos e graças que Tu derramas sobre cada um de nós, por esse momento de estudo, e que Tu possa intuir a todos aqui presentes para que possamos internalizar esses ensinamentos que aqui obteremos. Obrigado, Mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos nós. Então vamos continuar esse diálogo entre esses três, Eloy, André Luiz e Gúbio, que é o mentor responsável por esse trabalho. E porque me visse na atitude do aprendiz que interroga em silêncio, Gúbio asseverou. Qual é o tema ao qual eles ainda estão conversando? Os ovóis. Vamos lá então aprender com Gúbio. Para fazer-me mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore, depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira de semente que regressa ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto na direção de zonas irregulares, em que recolhes experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram por meio de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendestes agora? Vamos lá ponto a ponto, porque aqui atrás ele colocou assim: a vida física é por estágio educativo dentro da eternidade e ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do Espírito. Comentamos bem essa passagem quando ele vai dizer assim: melhorando-se e aperfeiçoando, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Então, particularmente, ele fala aqui da mente. Nós podemos até acionar o livro Pensamento e Vida, quando ele vai falar da mente. A gente tem uma tendência a confundir mente com pensamento. O pensamento é um atributo do espírito. A mente é uma construção ao longo dos milênios, em cada reencarnação. Então, à medida que nós vamos evoluindo, a mente evolui.
A forma de construção, a forma de pensar, tudo isso vai se modificando. Vamos pegar aqui o comentário então dele, de Google. Para fazer-se mais claro, aí ele vai ao símbolo da árvore. Mas vamos ponto a ponto. Ele diz assim: o vaso físico é o vegetal. É a árvore. Limitada no espaço e no tempo. Você não vai ver nenhuma árvore desfilando por aí. Ela está fixa, tá? Fixada em algum lugar. Por exemplo, a gente consegue largar o corpo fixo, sair correndo, pegar outro corpo? Nós estamos o quê? Limitados nesta encarnação, neste corpo físico. Estamos presos. E nesse tempo. Então vamos lá. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico, então, o corpo físico é a árvore. Ele vai fazer a comparação agora, o corpo perispirítico, porque aquilo que eles viram deformado em forma de um ovo, né, que ele chama de ovoide, aquilo ali era o corpo perispiritual. Então ele está aqui falando realmente sobre o perispírito. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore. O corpo perispirítico é o fruto. Quer comentar? Porque se a árvore está em solo infértil, né, vai sair um fruto seco, amargo, não vai desenvolver um frutão gostoso, suculento. Como ele coloca aqui, é o resultado porque a árvore, na maturação, por exemplo, a árvore, antes de tudo, ela dá a flor, dá os botões, né, para vir o fruto, que é o produto final. É como o perispírito. Nós estamos nessa encarnação, eu entendo que ele está fazendo essa analogia com a árvore, o que nós vamos produzir aqui vai ser de benefício ao perispírito. Então, o benefício da árvore é o fruto. E quanto mais ela tiver num bom solo, né, um solo fértil, bem adubado, ela vai dar um fruto muito bom. É o que eu entendo que ele está querendo, essa analogia que ele está fazendo com a árvore, senão ele vai dar um fruto mirrado, como está dizendo, talvez nem dê, ela fique estéril, nem produza nada. Ele diz então que o corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore. E assim não, as nossas variadas operações é que vão definir nosso perispírito, a forma que ele vai tomar, né? Se vai se iluminar, se vai retroceder. Porque a árvore seria o corpo físico, confere? Ok? Aí ele diz assim, o resultado das variadas operações da árvore. Então, aquilo que o corpo físico realiza, obviamente coordenado aí tudo pelo espírito, ele acaba influenciando na qualidade do perispírito. Quando a gente fala dessas variadas operações da árvore, porque a árvore ela começa o quê? Primeiro ela dá a inflorescência, para poder chegar ao fruto. Então, depois vem a flor. E depois vem o fruto. Então são essas variadas, conforme ela vai fazendo, e nós na nossa vida também somos assim, esse processo de evolução, né? O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore. Depois de certo período de maturação, porque a árvore ela passa por esse período de maturação. Nós sabemos que você planta, você não vai colher amanhã. É exatamente esse processo que o nosso irmão Augusto está falando. É necessário primeiro ela vem a inflorescência, depois vem a flor, né, que ela vai produzir, e depois vem um fruto. Depois de certo período de maturação, e a matéria mental, é o terceiro ponto. Então ele falou do corpo, que seria a árvore. Ele fala do perispírito, que ele vai usar como o fruto. E agora ele vai falar da matéria mental. Vamos ver qual é a comparação que ele vai fazer. E a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore do fruto. A semente, ela vai produzir uma outra árvore, né? Como ele diz. E do fruto, porque a semente ela é derivada do fruto. E se a semente... Se um fruto for um fruto bom, ele vai dar uma semente muito boa.
né? Então essa experiência vai depender, para se ter uma nova árvore, uma árvore boa, vai depender dessa produção do fruto e dessa semente. Logicamente que tudo vai dependendo um do outro, né? Como nós, desse corpo, do que eu faço dele, que você vai explicar, vai depender a minha próxima encarnação, de tudo que eu fizer nessa encarnação. Então, tá, fale, filho. E ele não usa o termo aqui solo, né? Ele usa a árvore, né? Que ele coloca que o vaso físico seria esse vegetal, limitada no espaço e no tempo. O corpo perispirítico, ele coloca que é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore, porque o fruto bom deduz que essa árvore é excelente. Nossa, que árvore maravilhosa, que manga gostosa, né? Porque eu posso ter 1000 árvores, mas isso não quer dizer que todos os frutos dessas árvores serão maravilhosos, né? Por isso é que ele diz que o fruto vai mostrar o quê? O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore. Então, ou seja, quando eu olho para um perispírito, o perispírito já me diz, já me denuncia a qualidade do espírito. Então, já deu para a gente começar a entrar nesse clima, né? Então, mostrando isso. Variadas operações da árvore. Então, é o fruto, o corpo perispirítico, é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore. Que ela fez todo aquele processo até chegar no ponto do fruto. Depois de certo período de maturação. E a matéria mental, que é o terceiro ponto, é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto. Então, vamos lá. Eu tenho a árvore, que é o corpo, eu tenho o fruto, que é o corpo perispiritual, e eu tenho a semente desse fruto, que ele vai chamar isso de quê? Matéria mental, que não é a mente. Porque o fruto, ele não deixa de ser também uma criação de quem? Da árvore. Resultado do quê? Do bom fruto que ela deu. Então, a gente percebe que uma árvore boa dá bons frutos. Ele está pegando aqui, inclusive, as orientações do nosso Senhor Jesus. Uma árvore boa não pode dar mais frutos. Entendeu? Então, uma árvore boa dá bons frutos, logo esses bons frutos terão uma excelente semente, que é o quê? A matéria mental. Então, não tem como eu, na condição de espírito que comanda a árvore, que comanda o fruto, que aí a gente vai chamar desse que seria o terreno, né? Porque um terreno bom, o resultado é bom. Mas eu acho legal esse encadeamento que ele está fazendo. Vamos lá mais um pouquinho. Depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto. Ou seja, uma semente, ela também vai criar novas árvores. Interessante, condensando-lhes as experiências. Exatamente, condensando-lhes as experiências. Condensando-lhes por quê? Porque nós sabemos que uma conquista realizada do espírito, ele nunca mais perde. Então, por quê? Porque o espírito não regride, não há uma retrogradação. Então, uma vez que eu alcanço um ponto moral, eu nunca mais venho a perder esse ponto moral. Se eu erro, é porque, em verdade, eu ainda não aprendi essa lição. Por isso que ele usa o termo condensando-lhe as experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, ela renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, porque ninguém nasce para se complicar. Ninguém nasce para matar, ninguém nasce para roubar. Na verdade, a gente nasce para acertar. Se erramos, se nos comprometemos, é porque nós verdadeiramente não vigiamos o suficiente. Então, ninguém nasce para errar. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, é as duas asas, inteligência e o amor, né?
renasce, que ele vai chamar de sabedoria, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, a maneira da semente que regressa ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto na direção de zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram. Livre-arbítrio. E nós vamos percebendo que nesse nosso processo de evolução, por exemplo, eu posso olhar para mim hoje, se nós aqui, cada um de nós, fizermos a nossa autoavaliação, nós sabemos quais são os nossos defeitos. Nós sabemos quais são as nossas mazelas morais. Nós sabemos quais são os nossos comportamentos inadequados. E o que estamos fazendo por isso? Então, eu sou chata, eu sou uma pessoa muito chata. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa muito chata? Ninguém suporta conviver comigo. Porque a convivência com outra está sempre apontando a minha chaga. Por isso que o processo de evolução é necessário convivência. Ninguém evolui sozinho. Essa semana, meditando, a gente para pensar, a gente diz assim, olha, Deus faz um investimento muito grande para nós estarmos encarnados. E nós também. Para nós estarmos aqui, a gente precisa trabalhar. A gente precisa sair todo dia de casa para ganhar dinheiro, para a gente poder comer e manter o corpo físico vivo. Se eu não faço isso, se eu não trabalho, porque tudo em a natureza trabalha. A formiga trabalha, a abelha trabalha, tudo trabalha. Tudo tem uma... Até o cachorrinho, ele late avisando que está chegando alguém em casa. Ele faz a função dele. O gatinho está lá matando os insetos. Estou com um gatinho em casa, eu vejo ela só caçando e matando calmamente com a sua patinha. Então, ela foi feita para isso, ela foi criada para isso. Então a gente percebe que tudo é a natureza trabalha. E aí eu de repente parei para pensar e digo assim, e quando eu não estou trabalhando? Quando eu passo uma vida inteira só sugando da vida? Pode não estar, não estou falando só de vida profissional. Às vezes você pode não estar fazendo um trabalho profissional, mas você está trabalhando para o Senhor. Você está trabalhando dentro da sua casa, trabalhando, cuidando. O que é trabalhar? Cuidar de alguém. Você pode ver que a misericórdia divina, ela nos paga. E todo o trabalho você está prestando serviço a alguém. E nós fazemos ainda esse movimento por conta do dinheiro. Não é caridade, há uma troca. Eu sirvo e sou pago por isso, ok? Então todos nós estamos. E é nesse processo de convivência que a gente tem que começar a prestar atenção que tipo de emoções nós provocamos naqueles que convivem conosco. Para eu poder saber verdadeiramente aonde é que eu tenho que fazer um ajuste. Por isso que ele diz, e quantos se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto na direção. E qual é o caminho reto? Nós já sabemos qual é o modelo e guia da humanidade. Jesus, caso eu não esteja seguindo o modelo e guia da humanidade, tenhamos certeza que nós estamos indo ribanceira abaixo. Direção de zonas irregulares em que recolhe experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram por meio de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Então, nós sabemos que cada um de nós temos afinidades, nós temos grupos, nós temos sociedade. A pergunta é, com quem? Então, essa associação, ela estará de comum acordo com o meu grau de evolução, com os meus desejos, com os meus pensamentos. Por isso que ele vai usar o termo aqui, a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto. Uma pessoa que é boa, ela não consegue pensar mal.
Se eu penso mal, mas eu não realizo, mas o mal está dentro de você. Por isso que às vezes a gente vai encontrar pessoas que na idade avançada, já na velhice, já nos seus 79, 80 anos, você percebe, olha para a pessoa e de repente aquela pessoa muda totalmente de comportamento. Passa a falar de forma leviana, passa a chamar muito palavrão. Você diz, nossa, mas ela não chamava isso a vida inteira, essa pessoa. Ela não tinha esse comportamento. E aí você vai avaliar o quê? Ela não exteriorizou, mas ela pensou nisso uma vida inteira. E chega na velhice e não dá conta e acaba o quê? Revelando os seus desejos que ficaram contidos e não foram evangelizados. Então eu não tenho que balançar a cabeça e dizer eu não posso pensar. Eu tenho que dizer eu estou pensando isso. E eu vou me evangelizar. É aquele trabalho que a gente faz, pegar a criança, sentar no banquinho, olhar olho no olho e conversa. Terna e bondosamente com os seus pensamentos. Maria da Conceição, que pensas disso? Que tipo de pensamento te assola? Vamos pegar aqui esse estudo, olha isso aqui, você faz literalmente um diálogo com você, com os seus pensamentos. Então, balançar a cabeça e dizer eu não posso pensar nisso, não resolve. Só faz afastar, ele vai voltar. Você precisa evangelizar esse pensamento. Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir-nos-ão? Possuem capacidade de sintonia? Olha que pergunta legal. Vem cá, esse povo aí, eles conseguem ouvir? Eles têm uma capacidade de entrar em sintonia conosco? Vamos ver a resposta? Gúbio atendeu rapidamente. Perfeitamente, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas, em semelhante posição nos sítios inferiores quanto este, dormita em estranhos pesadelos. Registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos, em evolução natural, não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como o que examinamos. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam, fugindo à jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. Vamos lá, né? Então a pergunta é se esses ovoides ouvir-nos-ão e se eles possuem a capacidade de entrar em sintonia. Porque nós sabemos que eles falam assim, o que me faz entrar em sintonia com a Carla? Pensamento. Então eles pensam. Né? Vamos ver a resposta. Ele diz perfeitamente. Tanto escutam quanto entram em sintonia. Porque lembra-se, essa aqui é notório. O André Luiz diz que tem pessoas e que naquelas pessoas existem algumas dessas formas ligadas. Ligada por quê? Afinidade de pensamento. Eles não estão soltos ali boiando, flutuando. Eles estão ligados a alguém. E ele disse que dentro dessa cidade estranha, praticamente todos, lembram disso? Todas as pessoas têm esses ovoides. Eles perfeitamente, compreendendo-se, porém,
que a maioria das criaturas em semelhante posição nos sítios inferiores quanto estes, então, ou seja, não é só na cidade estranha, existem outros espaços, outros lugares com essa mesma situação, tá bom? Por isso que ele diz, posição nos sítios inferiores quanto este, dormita em estranhos pesadelos. Então, elas estão no estado de sono e tendo pesadelos, ou seja, elas ficam relembrando, fixadas em alguma situação, revivendo pesadelos, falando desses irmãos que estão nessa condição de ovoides, tá? Eles pensam, eles dormem e tendo ali pesadelos, registram os apelos, mas respondem-nos de modo vago. Vago por quê? Porque como ele está em estado de sono, em pesadelo, ele não tem uma, vamos dizer assim, uma organização no pensamento, né? De forma vaga. Então ele está ali, é como aquela pessoa que está anestesiada e está voltando da anestesia, desorientada. Mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam. O que é segregar? Separar. Dentro da nova forma em que se segregam. Incapazes que são, provisoriamente, então não é algo eterno, tá? Eles não vão ficar eternamente como ovoides. Então, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa. Não dá, ele não tem condições, mas isso é provisório. Sem os veículos mais densos que perderam, corpo físico e perispírito, falando da forma, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal, com agravo. Então, o fato dele estar nessa condição, isso não o coloca na posição de dívida. Isso faz com que ele se comprometa mais ainda. Por isso que ele coloca com o agravo da inércia, porque está lá na condição de não fazer nada, ou até mesmo na prática do mal. Porque lembra que o fato de eu não fazer o bem, isso já é um mal. Em verdade, diz Gúbio, agora se categorizam em conta de fetos. O feto dentro do ventre da mãe, ele está o quê? Mas qual é a condição psíquica desse espírito? Confusão mental. Ali ele está o quê? A gente vai dizer vegetando. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais. Então não vai pensar na amebinha, mas aí ele faz uma comparação. Tudo que ele usa aqui, gente, são comparações. Tá tentando fazer uma analogia. Qual é a função da ameba? Ela é um quê? Parasita. E ele vai usar o termo aqui, que é um parasita mental. E lembra que ela está vinculada dessa forma, que esse ser, porque isso aqui é um espírito, a outras mentes. Então, por mais que ela esteja numa condição de um feto que não consegue realizar um pensamento, uma sequência, mas ela está se alimentando do pensamento, entendeste? Doentio ou perverso daquela alma. Ela se alimenta. Então, em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O que é mobilizáveis? Por quem? Entidades perversas ou rebeladas. Então, é como se essas entidades perversas conduzem essas amebas, esses seres que se transformaram numa ameba, para se fixarem a outras tão doentes quanto. Gente, isso é uma loucura. E nós que somos espírita, que estamos ouvindo tudo isso, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Pensa a gente desencarnar e ir para um inferno desse? E a gente já sabe de tudo isso. A gente já sabe, inclusive, qual é o caminho para não nos termos esse tipo de companhias.
e o encarnado, ou até mesmo desencarnado, porque aqui a massificação desses grupos são de desencarnados. Mas aquele caso da esposa, como era o nome dela? Marlúcia? Marina, ela estava encarnada e ela tinha essas companhias desses espíritos em formas ovoides. Então a gente para pensar, quem é marionete aí? Ninguém. Porque a marionete, ela não pensa. E nós pensamos no mal. Logo nos associamos ao mal. Agora, um espírito influencia para eu fazer o mal. Mas na verdade é assim. Em verdade, eu tive a ideia. Eles só incentivam. Entendeu? E aí, a minha atitude, o meu comportamento vai me deformando. A pergunta que eu acho que é isso que é interessante, né? Por que o ovoide chegou nessa situação e o Gregório não? A gente vai entender isso daqui a pouco. Até que ponto e qual foi o nível que esse espírito se transformou se perdeu dessa forma, entendeu? E qual é o ponto, em que momento? Não sabemos. Vamos ver se ao decorrer do livro ele revela. Eu também pensei nisso. A pergunta do Maurício, que também foi a minha, qual é o ponto, em que momento um ser se transforma em um ovoide? Porque maldade por maldade, todo esse grupo que está aqui na Cidade Estranha é perverso. Que nível, em que momento você perde totalmente? Isso também eu me perguntei. Qual é o ponto que faz com que a pessoa se deforme totalmente e venha a perder toda a forma do corpo perispírito para se transformar em um ovoide? Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. Essas entidades. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros de vida congênere. Congênere é o quê? Mesmo gênero. Qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalho de produção, seleção e aprimoramento. Novamente ele voltou a... Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como que examinamos. Então, ele diz assim, claro que os espíritos em evolução natural é aquele que seguiu o curso. E qual é o curso natural? É nós não nos rebelarmos contra a lei divina. Ele coloca um curso natural. É a fala do nosso Senhor Jesus. Eram 100 ovelhas. 99 seguiu o pastor. Apenas uma se desgarrou. Ele está mostrando o quê? Que no processo de 100%, 99% segue. É o caminho natural. Então a nossa natureza é divina. A nossa natureza é fazer o bem. É 1% que se rebela. Por isso que ele diz assim, ó. Seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam, não marcam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição. Como o que agora estamos examinando. Porque a rebeldia... É a rebeldia. É a rebeldia. É a rebeldia. A ovelha que prossegue, olha aí, novamente ele pega o quê? A citação de Jesus. Eram 100 ovelhas, só uma se rebelou. Então, a ovelha que prossegue, firme, na senda justa, contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. Porque quando a gente estuda o pastor, a ovelha, como a gente não viveu, não lembra, né? Mas todos vivemos, mas não vivemos essa experiência do pastor, nós não sabemos a relação que existe, linda, entre o pastor e as suas ovelhas. O pastor, ele conhece todas as suas ovelhas e ele dá nome a cada ovelha. E a função do pastor é conduzir todo o rebanho de ovelhas. Ele conduz e elas obedecem o pastor e seguem o pastor. Tanto é quando o pastor já está envelhecendo, que ele já está chegando naquele ponto da aposentadoria, um rapaz jovem, alguém jovem, já começa a trabalhar lado a lado com ele
para que a ovelha possa se habituar e se acostumar com aquele novo guia. Senão ela não obedece. E a famosa ovelha desgarrada, a ovelha rebelde, o pastor adverte, o pastor chama, a ovelha não vem. O pastor manda o cachorro, traz a ovelha no sofrimento, e a ovelha ainda assim, novamente, volta a fugir. O que o pastor faz com essa ovelha? Ele quebra as patinhas da ovelha. Ele tira o livre-arbítrio da ovelha. E ele chora quando faz isso. Mas a partir daquele momento, ele carrega a ovelha nos braços, até ela se recuperar. Então, o relacionamento do pastor e ovelha é algo muito bonito. Por isso Jesus diz: eu sou o pastor, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então, para aquele grupo, quando Jesus falava isso, o significado era muito maior. Para nós hoje fica um pouco vago, porque a gente não conhece a cultura. Mas é isso aqui, ó. A ovelha que prossegue firme no caminho, né, na senda justa, contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes. Lembra que diretrizes não é algo que você é obrigado a, mas são as sugestões. Então, decorrente das diretrizes do pastor. No entanto, e nós sabemos quais são as diretrizes. O grande lance é que nós idolatramos a nossa personalidade ridícula. Nós sentimos um grande prazer em ser esse ser equivocado que somos. Poxa, tia, nós já não fazemos perversidades. Isso é um fato. Eu acredito que ninguém faz aqui perversidade em um grau maior. Mas existe a perversidade em um grau menor. Existe a perversidade da ociosidade, existe a perversidade da indiferença em relação à dor alheia, existe a perversidade da traição, existe a perversidade... Então, ou seja, tem vários graus e níveis de perversidade. Então, é esse o movimento que nós temos que parar e refletir. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. Sempre com benefício. Então, quem segue o caminho nunca estará sozinho. Nunca desamparado. Nunca. No entanto, as que se desviam, fugindo à jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: entendeste a importância de uma existência terrestre? Sim. Entendia por experiência própria o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali, diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei, então, com mais propriedade, o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Abre aspas. Andai enquanto tendes luz. O assunto era fascinante e tentei, gúbio, a examiná-lo mais detidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia que lhe era característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte. Ou seja, teremos mais assuntos sobre os ovós. Agora, o mais interessante foi a lição que ele teve. Aprendi a respeitar mais ainda o veículo de carne. Então, ou seja, o mal que eu faço, ele não só prejudica a minha alma, que fica negra, fica sem luz, mas ele também prejudica o meu corpo físico, logo o meu corpo perispiritual. Nesse momento, vamos supor, eu tenho a minha vida profissional, aí eu estou no momento repouso, estou em casa e tal, ali sábado, domingo. A pergunta é, eu não estou trabalhando para receber dinheiro, mas hoje, algum momento eu trabalhei para Deus? Tio, o que é trabalhar para Deus? Seja útil. Todos os dias.
nada de inércia. É por isso que a gente começa a aprender quando Paulo dizia assim, essa semana eu refleti tanto nisso, eu sou escravo de Jesus, eu sou servo de Jesus, tem em mim um escravo, lembra disso? Ele está dizendo assim, todos os dias eu trabalho para o Cristo, o meu dia eu trabalho para o Cristo, eu sou um escravo dele. Então eu não estou trabalhando, eu estou aqui fazendo um serviço para a Carla, dando exemplo, ajudando a Carla, eu não estou trabalhando para a Carla, eu estou como funcionário, eu sou um escravo do Cristo, servindo a Carla. Então vamos agradecer a Jesus por mais esse momento de oração, de estudo. E assim, divino amigo, agradecemos mais uma vez a sua presença, a presença dos nossos amigos espirituais, a inspiração que nos foi dada e que possamos, Senhor, refletir no que temos feito de nossa vida, enquanto há tempo. Muito obrigada, amor de nossa vida.